Olá, Rainbows! Sejam bem-vindos ao Rainbowcast. Esse é o episódio 8. Temos uma convidada hoje, Vivian. Se apresente. Aplausos. Obrigada. Meu nome é Vivian Alessi, sou estudante de publicidade, atuo como designer e perdi muitos seguidores na época da eleição. E é isso aí. Se divulgar o Instagram, isso, né? Divulgar os jobs. Vivian Alessi. Vivian, A-L-E-C-Y. Pronto, sigam ela e peçam várias coisas pra ela fazer. Falo porque a gente tá precisando de muito dinheiro. De política, inclusive. Então, eu me chamo Pablo. Eu me chamo Clara. Vivian e Pedro. Você se chama Vivian? Olá, Vivian. Prazer em conhecê-lo novamente. A gente tava falando sobre Instagram agora e uma rede social que tá sendo muito usada atualmente é o Twitter. Vocês usam o Twitter? Eu não. Não usam o Twitter? Não. Clara tem o quê? 3 tweets no Twitter. Sim. Eu uso o Twitter. Eu também uso o Twitter. Há muitos Você usa o anos. Twitter? Não, eu acho que Instagram, eu não consigo administrar muita coisa. Aí só no Instagram mesmo. Eu sou a tia no Twitter, né? Que não entendo nada. Mas é porque no Twitter as coisas chegam primeiro, né? Primeiro chega no Twitter, depois chega no Facebook, depois chega no Instagram. Tem É dessas. um site de informação. E o Twitter é muito conhecido também porque as pessoas, elas acham que elas podem falar o que elas querem, né? Sim. Está no Twitter, ela começa a soltar as bombinhas pela boca e começa a falar. E eu acho que isso não é só do Twitter, né? Em todas Acho que as essa redes, rede né? social dá um poder pelo fato de você estar na frente de um computador. Então você fica inspirado pra falar qualquer coisa e falar E que você não tá na frente da pessoa, você acha que pode falar o que quiser. Que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E camuflar meio como opinião, sabe? É minha opinião. Sim. E aí falar o que quiser com essa premissa de que é minha opinião. Exatamente. Uma pessoa que usa muito isso como minha opinião, nosso querido... Nosso não, né? Mas tudo Nosso bem. blogueiro. O famoso nosso blogueiro do youtuber. Brasil. O oficial blogueiro do Brasil. Como é que chama ele? Eu acho que é Bolsonaro o nome dele. Eu não conheço muito sim, bem. elegemos um youtuber. Blogueiro, Felipe Neto tá presidente, ameaçado. A pessoa que usa youtuber. Twitter, não sei. Outra pessoa que usa Twitter? A pessoa que usa Twitter, como é É que... twitteiro. O twitteiro, né? É um twitteiro. E aí? Começa. E é Vamos isso. conversar falando sobre... Vamos falar sobre ele um pouco hoje. Sobre como é que tá sendo a presidência, né, dele. Nesses últimos 5 meses, o que está acontecendo? O governo ioiô, o que vai e volta, sempre. Larga o doce, depois volta. Não foi bem assim que eu falei, mas foi sim. Eu percebi muito na época da eleição, porque eu sempre fui estimulada a conhecer sobre política, né? Meu pai é professor, já foi afiliado a diversos partidos, então eu sempre fui estimulada a conhecer sobre política. E essa eleição teve um quê? Porque a gente já tinha vindo de um acordo, de um impeachment, né? Impeachment, crime de responsabilidade. E aí isso me estimulou mais a conhecer sobre política. E aí eu percebi o quanto é estrutural e o quanto a gente meio que foi envolvido sobre essa cultura, né? Porque a gente não estuda política. Isso não é uma matéria obrigatória nas escolas que deviam ser, mas estrategicamente não colocam, porque a gente cresce sabendo que política é chata e a estrutura ela é totalmente chata para que você né? Para que você não estimule, não corra atrás e não aprenda. E aí uma pessoa fala, o Brasil está perdido. E aí você pega essa frase de o Brasil está perdido e usa como premissa para não estudar sobre política. E aí, como essa eleição basicamente foi de presidente, né? Eu percebi que foi uma avalanche de não saber qual é o seu deputado federal, estadual, que é incrivelmente importante. Sim. A partir do momento que o que a gente vê no Senado não é o que a gente vê no Buzu, e eu acho isso extremamente prejudicial, até porque eu acho que no Brasil tem 51, de mulheres, assim, e na Câmara não, e temos negros e na Câmara não, temos poucos empresários e na Câmara é muito. Então, assim,
O fato da gente olhar personas distintas, um negro, um branco, sei lá, num ônibus, acho que devia ser a mesma coisa na nossa câmera, sabe? E o que a gente vê só são homens idosos falando sobre aborto. Sim. O que não deveria ocorrer. Homens falando sobre aborto. Homens Esse é o decidindo coisas sobre mulheres. Exato. Porque não tem lá representatividade. E aí a gente usa aqui que não tem. Tem! Teve várias. Teve PSOL, teve PT, teve diversos partidos que a gente, com certeza, se a gente pesquisar, a gente tem um A gente até falou representante, sobre né? isso no semestre passado, sobre os representantes que estão na política, representantes E LGBT. teve diversas plataformas para que teve o guia do voto Sim. que você colocava o que você prioriza. Aí você colocava educação, cultura e saúde. E ele falava os candidatos que priorizavam. Então, tipo assim, tava fácil, só que o fato do presidente, do Bolsonaro estar lá, e aí PT não, porque PT é corrupto e mensalão, e a gente acabou esquecendo totalmente das outras pessoas que a gente tinha que eleger, Sim. porque a gente estava defendendo talvez a nossa democracia, que é tão importante, talvez falando que os recursos humanos não foi criado pelo PSOL, porque, tipo, é basicamente isso que eu falava. Eu falava obviedades e perdia milhões de seguidores. Tipo, gente, então, os direitos humanos ele não foi criado pelo PT. E são direitos humanos, não direito de alguns humanos. São direitos humanos. E sabe quando foi criada? Na Segunda Guerra Mundial, quando a pessoa perdeu o senso do que é ser humano. Então, tipo assim, sabe? E aí, falando obviedades, e aí quando... E eu não sou digital influencer, sabe? Eu tenho poucos seguidores, enfim. E quando eu falei assim, vocês têm os seus deputados... Todo mundo veio no meu privado e falou, e aí, como é que eu decido isso? Porque eu não sei. Sim, muita gente Não, ficou se importando tanto com o presidente e não viam que o que importa... Claro que o presidente importa bastante, mas também é tão importante quanto Até todos porque, os outros que... senão não ia ter outras coisas pra você votar, né? Claro, e são extremamente importantíssimas, assim, tanto quanto o presidente, sabe? Enfim, não vou entrar nesse parâmetro, sabe? E aí, realmente, a última eleição foi algo histórico, algo a ser falado, algo que eu vou sentar com meus filhos e falar assim, então, minha geração elegeu um youtuber, mas... E outra coisa que foi prejudicial para mim, inclusive, é que, tipo, eu acredito que tem duas formas de militância. É aquela militância mais rude, de vamos, e tem um lado mais didático. Sim. De, por exemplo, feministas. Tem aquelas feministas que vamos, e tem aquela que... Então, vamos conversar e falar o porquê que o feminismo é importante. Vamos falar sobre isso, sabe? E a mesma coisa eu percebia das pessoas nas eleições. Tinha, Bolsonaro não, ele é homofóbico. E tinha pessoas, tá, vamos conversar sobre o Bolsonaro. O que é que você acha sobre o Bolsonaro? Fale sobre. Ah, PT não. Não, vamos conversar sobre Bolsonaro. Não vamos falar sobre o PT agora. Vamos conversar sobre ele. E aí eu percebi que eu vivia uma bolha quando eu fazia enquete. Você vai votar em Bolsonaro? 3% respondia. Sim. Isso me criou uma ilusão. O fato da gente morar no Nordeste cria uma ilusão pra gente. A gente nunca imaginou que Bolsonaro ia ser eleito de A fato. gente anda, Sim. a gente vê figurinhas do Ciro, do Haddad, no Buzu. E isso eu falo, meu Deus, eu não acredito que é real. Eu não acredito que esse cara vai se candidatar. Eu não acredito. Era E tão aí- real ele ganhar essa eleição. As pessoas falavam, né? Tipo, um cara desse nunca vai ser o presidente do Brasil. Porque Mas via esse as monstro barbaridades quem que ele criou falava. foi a internet. A internet criou o Bolsonaro. E Porque E pela internet parecia muito que, tipo, o Ciro ia ter várias pessoas iam votar e tal. E aí, quando a gente Mas foi ver, sabe por que isso, Pedrinho? Por causa da nossa bolha. Porque a nossa bolha são feitos por universitários, conscientes ou de pensamento tendenciosos a algo progressista ou de esquerda. Então, tipo, vamos, Ciro. Aí eu vi Ciro, porque sim. realmente a gente convive com pessoas as quais têm basicamente o mesmo pensamento. Vamos, Sim, sim. né? E Majoritariamente. era uma militância mais E aí também eu na via internet, Ciro. né?
Haddad. E aí eu falava assim, meu Deus, como assim Bolsonaro tem tanta força? E aí eu percebi o quanto que a bolha ilude a gente. O fato de a gente estar no Nordeste. Eu vou dizer que eu não conheço gente que votou em Bolsonaro? Mentira. Trabalho em uma empresa que tem gente que votou em Bolsonaro. Contudo, eu ficava assim, meu Deus, não é possível. E aí quando chegava no Nordeste, Ceará, Ciro, Bahia, Haddad. E aí quando foi pro Rio, Aí e que a gente Sul, viu. e aí eu falei, meu Deus, as coisas que eu falei, poderia ter alterado algo? Poderia, mas o fato de eu viver em uma bolha não me fez com que eu alcançasse pessoas assim, sabe? Então isso é tudo muito estrutural e coisas que eu percebi e convivi nessa eleição. Então, tipo, foi pesado quando vi assim, na segundo turno, não há mais jeito de Haddad virar, Bolsonaro é presidente. Eu falei assim, meu Deus, aí me veio aquele vazio. Eu achava que manifestações tinham o poder de alterar pensamentos públicos, sabe? Manifestações tinham a capacidade de alterar pensamentos e eu percebi que não tem a capacidade, que ele não acabou. Porque agora eu posso estragar totalmente meus seguidores e totalmente... Mas a direita tem um pensamento da esquerda de abortista, feminista e quer mostrar o peito, e a esquerda tem um pensamento da direita conservador, racista, homofóbico, e aí um não se permite ouvir o outro porque já vão com essas premissas, e a gente acredita que não dá para discutir política, sendo que dá para discutir política. Desde pequena, discutir política. minha avó falava para mim, porque eu sou a milituda, então ela falava assim, eu quero paz nessa casa, então nesse jantar não vai ter discussão sobre política. Se minha família fosse assim... Porque política não se discute. Ela fala, política Claro se discute sim, Bê. A única coisa que a gente tem que ter é sentar e falar assim, tá, fala sobre o seu candidato. Bolsonaro. Por que isso? Porque ele é da pátria? Porque ele tá... Pipipi. E aí você tem que ouvir. Eu até anotava, às vezes, tipo, pra ir por ponto, explicando. Mas a gente vive uma bolha, então... E como você falou, até a questão de escolha de senadores e os outros cargos é tão estrutural que, mesmo tendo possibilidade de você encontrar com facilidade candidatos que apoiem causas que você acha importante, as pessoas acabam não pesquisando porque elas acham chato. Então, tem candidatos ao Senado, só que as pessoas acabam esquecendo um pouco porque sabem que na cabeça delas é uma coisa que é chata de pesquisar, uma coisa que... E principalmente na eleição do ano passado, foi muito mais querer tirar o PT do que, exatamente. Tipo, muita gente, se você parar pra conversar, muita gente também não votou pelo Bolsonaro, e sim pra tirar o PT. Nossa, eu conheço muita gente. Se você perguntar as propostas deles, assim, não sabe nem dizer. Hoje em dia, muita gente se arrepende de ter feito depois que tá vendo, né, no que dá. E as expressões também da família, muita gente votou por causa disso, simplesmente por tirar o PT. Eu não vi muitos outros argumentos, mas tirar o PT. E voltando ao que o Paulo estava falando, eu lembro que no meu terceiro ano, muitos professores de história, pegavam sites para você, como você falou, que via proposta de deputado, enfim, muita gente nem ficava com preguiça. E aí, na hora de votar, não sabe quem que vai votar. Sendo que tem a internet, gente, é uma coisa que isso, a gente foi tá aí pra acostumado gente. a não querer saber muito sobre política. Exato. Porque política é chato, como você falou. E... O candidato que tinha uma proposta, assim, enorme, que eu não li todas, foi Boulos. Boulos, eu acho que tinha uma das maiores propostas, assim, enorme. Era muito, 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 muito grosso a proposta. O tanto de proposta, sabe? Eu acho que é pela base ideológica dele também. Enfim. E ele nem teve visibilidade suficiente, né? Muita gente até. Ele tinha umas propostas até boas e as pessoas ficaram focando. O problema, acho que foi o foco em PT e o Bolsonaro. Tipo, mas eu fiquei extremamente triste quando o Bolsonaro ganhou, porque... Depois isso foi mudando minha cabeça, sabe? Porque eu falei, caralho, quanto homofóbico tem, quanto racista tem.
meu Deus, eu não vou viver. E no outro dia eu tava com medo de atravessar a rua. Sim, porque eu foi achei foi tenso que outro dia. as pessoas iriam me atacar. Só que eu falei assim, mas as pessoas não votaram em Bolsonaro. Teve uma parcela que votou em Bolsonaro porque ele é racista, porque ele é homofóbico. Mas as pessoas votaram em Bolsonaro porque ele é um Collor 2.0. Ele passa aquela ideia de bom mocinho e passa aquela ideia de não, que vai ter corrupção, que preza pela família e que muita gente que votou nele falou, ele não é homofóbico, ele só é velho. E velho não tem essa ideia, essa mente aberta. Não tem problema isso. E eu falei, não, as pessoas também teve uma grande parcela que votou contra o PT, não a favor de Bolsonaro. Aí eu fiquei mais tranquila, assim, aí eu fui me amenizando, né? Respira, calma, vai dar tudo certo. E como ele está governando o país e sobre o nosso curso, que tem muito a ver a censura que ele fez da propaganda do Banco do Brasil. Vamos ser todos processados, acabou, vou trancar a faculdade. Então, quando eu vi essa notícia, né, que ele censurou a propaganda do Banco do Brasil, eu fui direto ver do que se tratava, porque eu não tinha visto ainda. Eu esperava, assim, um monte de gay pulando, vários negros e mulheres nuas. Falei, e aí, meu Deus, é um Golden Shower. É um Golden Shower. Eu esperava realmente uma coisa assim. Meu Deus, o que é que o Banco do Brasil fez com a boca do caixa, sabe? Eu tava imaginando coisas assim aleatórias. Sim, porque pra ele censurar é porque, tipo assim, na visão dele era uma coisa extremamente pesada. E, tipo, quando eu fui ver, eu fiquei... O que tem aí? O que tem a ver? É. E também o que ele falou depois, né? Que a família brasileira não quer gastar seu dinheiro com esse tipo de coisa. Tipo, literalmente, acho que tinha uma pessoa com cabelo pintado, um negro, ou era uma negra, não sei. E pessoas... Era isso. E só porque tinha diversidade. Meio que uma paródia do Taylor Zaga e só foi isso. Então, tipo, se isso ele já tá censurando, imagina outro tipo de coisa. Mas é aquele governo ioiô, né? Sim. Ó, eu vou aqui banir. Aí vem, não, meu Deus. É meio que eu desisti, né? Licença. A galera tá gritando, eu vou desistir aqui. Não é bem assim. Não foi bem assim que eu fiz. Aí eu ficava, porque teve Primeiro foi o susto de, meu Deus, o que é que tem nesse comercial? E aí eu assisti, aí fiquei olhando assim, aí eu, tá, acabou? Aí eu fiquei, decepcionadíssima. Eu pensei que havia um Golden Shower e vinham pessoas voando. E via, ai, meu Deus, galera pelada do nada. Ditadura que exista. Não, só foi pessoas Taylor Zaga e... E só. Realmente não teve nada que até eu fosse parar pra pensar e achar exagerado, porque tem muita gente que acha que só porque a gente é LGBT ou negro, ou, enfim, que qualquer coisa a gente vai achar bonito. Não, existem coisas exageradas também que a gente é sensato ver e fala, pô, realmente tá... Mas... realmente tá demais. Tem algumas coisas realmente... Não é tudo que a gente acha que a gente é liberal, né? Que a família às vezes fala que a gente é muito liberal, que tudo tá bom, enfim. Mas no comercial não tinha nada demais. E a gente, como publicitário, também bate aquele medinho, né? Do que a gente vai fazer no futuro, porque... E aí, muito dessas coisas que acontecem com marcas, com personalidades, as pessoas estão no Twitter, eu vejo muito isso, de que, vamos cancelar tal coisa. Tá contra... Agora é tudo boicotar. Vamos boicotar. Tá contra o que eu penso, tá contra o que eu acredito, a gente vai boicotar, porque as outras pessoas não têm liberdade. E a parcela que ainda não se arrependeu de ter votado em Bolsonaro. Estão lá levantando hashtags contra... Que é grande. Sim. Os cegos, né? Os bird box. Não enxerga nada, porque, pelo amor de Deus. E aí já cancelaram o Banco do Brasil, já cancelaram o Burger King, Natura, Nossa, Jornal o Burger King Nacional. vai fechar daqui a Jornal pouco, Nacional. porque os comerciais deles... Jornal Nacional. Até um comercial de hambúrguer. Onde é que a gente vai parar, meu Deus? Quantos meses de governo? 5? 5. Muito que bem. 5, Falta amigo. um pouquinho ainda pra acabar, não é mesmo? E todos esses boicotes por propagandas, né? Por o Jornal Nacional mesmo, por causa de uma matéria. Acham que algo que não gosta tem que tudo boicotar. Tipo, você não pode só olhar, não gostar e seguir a vida. Tudo bem, eu não gostei.
não, tem que boicotar, porque não é o que eles pregam e quer uma sociedade que, né, só veja por exemplo, o eu não lado deles. gosto, então as outras pessoas não podem podem. Não podem gostar, não podem... Mas é aí que a gente vê a democracia. E é aí que a gente sabe o quanto é importante. Eu tenho amigos que votam em Bolsonaro. E eu tenho amigos que expõem a sua opinião. Eu falo assim, eu não concordo, eu discordo do seu pensamento. Inclusive, o seu pensamento pode me matar. Mas você não sabe disso. As pessoas acham exagero quando você fala isso. É exagero. Claro que não. Ninguém vai sair armado, ninguém vai te matar. Tipo, eles não acham que o voto tem esse poder. E aí eles votam em Bolsonaro. Então eu falo, olha, eu não concordo, mas você não vai deixar de ser meu amigo. Inclusive vai ser ótimo, porque você vai me falando as coisas e aí eu tenho até um feedback de como estão os eleitores de Bolsonaro. Você não concorda, mas você respeita. E tem muitos que não respeitam. E então, tipo, eu como uma pessoa, sei lá, considerada progressista, talvez, não sei, tenho essa... Ó, você vota em Bolsonaro, eu respeito sua opinião, vou continuar com você. Contudo, eu também espero que tenha esse comportamento. Tipo, você é feminista, eu não concordo, eu acho que mulher tem que cuidar dos filhos, mas assim, se você pensa assim, sabe, respeito, democracia. A gente não quer que todo mundo adquira uma ideia e compre. A gente quer que todo mundo respeite os posicionamentos de cada. E isso que é democracia, e é isso que a gente preza, sabe? É isso. E a maioria é isso, a maioria quer muito falar e ninguém quer ouvir. E fica nisso que ninguém sabe ouvir ninguém e só fica só atacando uns aos outros. Finge que ouve, que enquanto eu tô aqui em estatísticas, a pessoa tá assim, ó, eu vou falar... tá pensando no que vai falar. Não tá nem ouvindo. É isso, quer muito falar e não quer ouvir ninguém. E por hoje é isso, né? A gente deixa aqui o convite para você voltar, porque eu acho que esse assunto é um assunto gigante. Que rende muito e que tem muito para ser dito ainda. Pelo amor de Deus. Então, por favor, o convite está feito. Claro que eu volto sim. Claro que gente, para de fotografar. Para, pelo já vai sair de daqui Deus. famosíssima, tem uns fãs aqui já na porta. Ah, meu Deus, meus seguranças. Meus seguranças. Fala seu Instagram de novo pro pessoal seguir. Vivian Alessi. O Alessi é A-L-E-C-Y. Eu falo muito sobre política. Às vezes eu divulgo meu trabalho. Às vezes eu faço umas fotos do meu rosto. Faz tudo. Papagaio de blogueirinha. Eu tenho essa parte. Às vezes eu abro no Sparkat. E é isso, gente. O podcast está disponível nas plataformas do Spotify, YouTube e SoundCloud. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram e no Twitter, @o_rainbowcast. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Rainbowcast.